Hoje eu queria convidar você para falar sobre um tema muito interessante, que é a pregação do Evangelho. Muitas pessoas, ao entrar em igreja e estar nessa posição diante de toda a comunidade, e na hora de passar um sermão, de passar uma mensagem, têm muita dificuldade, não sabem o que dizer, não sabem se realmente a sua fonte é confiável. E alguns problemas que a gente vê em relação a isso são pessoas que talvez não tenham contato ou um convívio com a palavra de Deus, pessoas que talvez não tenham ferramentas exegéticas ou homiléticas para poder preparar um sermão de qualidade. E uma das coisas que nós vamos falar aqui tem que ver com a espiral hermenêutica. Se trata da visão do autor do texto, a visão que você tem, a sua própria interpretação e como você vai passar essa mensagem para a igreja. E é exatamente sobre esses tópicos, de maneira mais aprofundada, que nós vamos falar nesse momento. Falando em exegese, Paulo nos adverte, em 2 Timóteo, exatamente da maneira como nós devemos tratar da palavra. Devemos pregar com autoridade, devemos pregar com sabedoria e aprofundados, de fato, no texto bíblico. É assim que nós devemos fazer, e a exegese é exatamente isso, não é? É o estudo que vem, de fato, trazer o texto exatamente como ele é, o estudo aprofundado da sua parte histórica, da sua parte didática e da sua parte, de fato, como era a realidade do texto na época em que era escrito. Assim nós devemos fazer. Já a homilética é a arte de apresentar sermões, de saber se comunicar com o público, trazendo de fato as mensagens que são expressas através da palavra de Deus. E devemos nos lembrar também que Paulo nos fala que devemos pregar em hora e fora de hora e devemos alimentar as pessoas em todo o tempo, mas lembrando sempre que devemos fazer isso sempre baseados na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 27, diz que ele tem anunciado todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus. Os pregadores, de igual forma, também precisam anunciar todo o conselho de Deus, revelado na palavra de Deus. A forma de se fazer isso pode ser por meio do sermão expositivo ou do sermão temático. O sermão expositivo tem como objetivo fazer a leitura, explicação e aplicação do texto. Claro que existem prós e contras. Os prós, por exemplo, deste tipo de sermão é que é um sermão mais bem estruturado, é um sermão que se atém mais ao texto bíblico e é um sermão que geralmente provoca um crescimento intelectual na igreja. Mas, como contra, nós temos um problema de aridez ou um problema de extremo academicismo se o pregador não se preocupar em aliar o seu sermão à vida espiritual e à obra do Espírito Santo. E o sermão temático ele tem como objetivo, como o próprio nome também diz, dar um tema ao sermão, à mensagem. E o problema talvez maior desse tipo de sermão seja que antes do pregador escolher o texto que ele vai pregar, ele escolhe primeiro o tema do sermão, o tema da mensagem. Ou seja, primeiro se escolhe o tema, depois o texto. Quase que provocando aí uma tortura da Bíblia para que a Bíblia, então, ela fale aquilo que o pregador quer que ela fale, aquilo que o tema deseja, então, que o texto bíblico fale, proclame. Nós temos sempre que pregar a palavra de Deus como ela é, e assim nós teremos uma igreja cheia do Espírito e uma igreja sempre crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, conforme revelado nas Escrituras. Ainda falando de interpretação bíblica, muitas pessoas incorrem em um erro muito rotineiro, digamos assim. Algumas pessoas, ao invés de extrair o que o texto tem a dizer para elas, elas acabam pegando um texto e tentando impor uma mensagem naquele texto. E é exatamente isso que nós chamamos de exegese, diferentemente da exegese. A exegese, a pessoa tem essa tendência de querer retirar do texto talvez algo que o texto não está dizendo. Já a exegese, que é a forma correta de se interpretar o texto, mostra para o autor a mensagem de acordo com o autor do próprio texto, de acordo com o contexto histórico-gramatical, revelando para ele o que realmente o Espírito Santo de Deus quer falar para ele naquele momento. Muitas pessoas acabam não tendo conhecimento sobre esses determinados assuntos e acabam falando, talvez até algumas heresias na igreja. E é justamente contra esse tipo de situação, esse tipo de prática que nós devemos agir, orientando a igreja e ensinando a igreja como ela deve preparar o sermão. Aplicando tudo isso ao que nós já falamos, nós podemos observar a carta de Paulo a Filemão. Podemos observar a linguagem carinhosa e um pouco diferenciada a qual Paulo se descreve. Ele se chama de escravo de Cristo, não como apóstolo e autoridade, mas trazendo um ar de humildade.
Podemos observar também o quanto ele se importa com seu filho na fé, Onésimo, trazendo para ele as suas preocupações e se comprometendo em pagar as suas dívidas. Temos que observar toda a carta e todo o contexto, buscando palavras-chave, buscando palavras que se repetem e aquelas que chamam a nossa atenção. Assim nós poderemos, de fato, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica e uma boa interpretação do texto. É assim que a palavra de Deus deve ser manuseada. Quando escolhemos um texto bíblico para pregar, é importante nós termos mais de uma versão das Escrituras. Com que objetivo? Com o objetivo de sermos fiéis ao texto e, quando formos expor esse texto à igreja, sermos claros na exposição, na pregação, na comunicação desta mensagem de Deus. E para isso é importante que nós sejamos fiéis a duas coisas, a dois princípios importantíssimos. Primeiro, o método histórico gramatical, ou seja, nós vamos nos preocupar sobre quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, quando escreveu e qual o propósito ou objetivo da escrita daquele texto. Além disso, vamos nos preocupar também com a análise léxico, sintática e teológica do texto que nós estamos estudando, preparando para pregar e também durante a exposição, a pregação deste texto escolhido. Desta forma, vamos tornar claro para a igreja os conceitos que estamos falando, as palavras que estamos dizendo, os termos que estamos utilizando, e isso com toda certeza fará com que a igreja seja bem alimentada e esteja sempre pronta, cheia do Espírito para cumprir a sua missão, e nós, como pregadores, receberemos com toda certeza no final das contas o elogio de Cristo por sermos servos bons e fiéis e estarmos sempre prontos a pregar a sua palavra e a defendê-la com toda presteza e de todo coração.